Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir o versículo 32, quer dizer, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus é bom e opera maravilha, como diz o salmista. Deus é muito e muito bom. Deus é tão bom que pensou em nós, mesmo ainda nós não havendo nascido nesse mundo. Como assim, irmão, que Deus ainda pensou em nós, mesmo nós ainda não nascidos neste mundo? Glórias a Deus. É fácil de compreender. Ele enviou Jesus naquele tempo, naquela época. Jesus morreu, ressuscitou e disse para os seus discípulos: pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E a história deu-se no andamento. E chegou os nossos dias. Por isso que Deus é bom. Ele pensou em nós, mesmo nós ainda não nascidos. E quando Jesus veio ao mundo, nenhum de nós ainda existíamos. Mas Jesus viu o futuro da salvação das almas, da salvação das pessoas, da salvação da minha alma e da sua alma. Olha como que Deus é bom! Só que para ter a alma salva, você precisa verdadeiramente abandonar tudo que o mundo oferece, tudo. Não pode ficar em cima do muro. Você tem que abandonar o que o mundo oferece, as coisas de ilusão e fantasia. Você tem que abandonar os desejos da carne e andar em espírito. Você tem que ficar firme e não se deixar se persuadir por Satanás e os demônios. E aí sim, verdadeiramente sereis filhos e filhas de Deus. O versículo 31 é bem claro quando diz assim: dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Muita gente diz que é discípulo de Jesus. Muita gente diz que pertence ao reino dos céus. Muita gente até fala que vai para o céu. Mas não é isso que a Bíblia declara. As pessoas só vão se salvar se verdadeiramente
estiverem permanecido na palavra de Deus. A Bíblia diz uma coisa e a pessoa faz outra. A Bíblia fala que o caminho é esse, a pessoa vai por outro caminho. E aqui Jesus está dizendo àquele povo, está dizendo aos judeus, aos gentios, aos religiosos, a homens e mulheres, crianças e anciãos. E ele começa a dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Está bem claro aqui, irmão, João capítulo 8, versículo 31 ao 36. Quantas pessoas estão na palavra de Deus? São poucas pessoas que estão na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ser escolhido é só aqueles que estão verdadeiramente permanecendo na palavra de Deus, irmão. Eu sigo essa palavra, irmão, desde 1997. Eu não saio da palavra de Deus. Eu saio de perto de má influência. Eu saio de perto de pessoas que dizem que nem tudo é o que está escrito. Eu saio de perto de pessoas que tentam me tirar dos propósitos de Deus. Agora, da Bíblia Sagrada, eu fico sempre perto. Eu fico sempre com a Bíblia comigo. Podem falar o que falar. É fanático, é maluco, é doido, tô nem aí, eu falo. O importante é eu saber que eu ainda estou com a palavra de Deus. Da onde Deus me tirou? Da onde Deus te tirou, irmão? Não existe valor nesse mundo que possa pagar. O reino dos céus é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Por isso que é melhor você andar sozinho do que mal acompanhado. Aleluia. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É o que eu falo, irmão. Esse negócio de ajuntamento. O alimento aqui é um, lá na igreja do outro é outra. O alimento aqui é forte, lá na igreja do outro é razoável. Por isso que nós, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem para saber se ainda está no caminho. E aqui Jesus está falando para o povo que está ali me ouvindo. Ele não está dizendo só aos judeus, como diz aqui no versículo 31. Ele está dizendo aos judeus, ele está dizendo aos gentios, ele está dizendo para os religiosos, para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, para os herodianos. Ele está dizendo para as crianças, para os anciões, para os homens, para as mulheres. E Jesus falou para eles: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se nós vamos fazer uma peneira hoje, irmão, quantas pessoas estão na palavra de Deus? Quantas pessoas estão na palavra do Senhor, irmão? Para falar de Deus e para falar que é de Deus, até o diabo fala, irmão. O diabo clama também a Deus, sabia disso? Quando o negócio está apertado para o lado do Satã e dos demônios, eles começam a clamar. E o que eu estou falando é heresia, não está na Bíblia, é isso. Jesus, quando vai na cidade dos Gadarenos, cidade de Gadara, quer dizer, e ali está um homem possesso de demônios. A Bíblia diz, irmão, que Jesus chegou nem aí ao sepulcro onde esse homem estava endemoniado. Quando Jesus sai do barco, pisa na terra. Lá no cemitério os demônios sentiram. Eu acredito assim, irmão. A Bíblia não diz não, mas eu acredito. Os demônios olharam um para o outro. Vocês sentiram? Sim, sentimos. A terra tremeu. O Filho do Deus Altíssimo está vindo aqui para poder nos repreender. Aí os demônios pensam: vamos fazer o seguinte, não vamos esperar eles vir aqui não. Vão ir até ele. E
Por isso, irmão, que eu não acredito em pessoas que se diz ser de Deus, que se diz ser discípulo e não ama a palavra de Deus. Esse é o ponto principal que eu avalio uma pessoa quando a pessoa se diz ser de Deus. Para dizer ser de Deus, tem que estar a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque até o diabo fala que é de Deus, irmão. Até o diabo usa a Bíblia para pregar. O Satã chegou para Jesus e falou assim: Jesus, está escrito. E Jesus falou: eu sei que está escrito. O diabo falou: Jesus, está escrito. Aí Jesus falou: eu sei que está escrito. O diabo falou: Jesus, está escrito. Aí Jesus falou: eu sei que está escrito. Agora tem que permanecer na palavra de Deus, como diz aqui. E dizia ele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, irmão. Aleluia. Será que as pessoas tiram tempo para a palavra de Deus? Será que as pessoas tiram tempo para ler a Bíblia? A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é o alimento da alma, conforme Jesus falou. E tem gente que ainda diz assim: não, irmão, nem tudo é o que está escrito. Eu saio logo de perto dessas pessoas, irmão. Quando essas pessoas chegam para mim e dizem que nem tudo é o que está escrito, eu: tá bom, você acredita assim? Tá bom, eu vou embora. Porque a Bíblia fala que eu tenho que me examinar. Se a pessoa não se examina mais e perdeu o endereço do céu, isso é com a pessoa. Você não vai ficar ali debatendo palavra, que a pessoa não vai aceitar. Então o que eu faço, irmão? Se afaste. Se for amigo que fica tentando tirar a minha espiritualidade, falando que eu estou exagerando, eu corto a amizade. Se for parente que está tentando tirar a minha espiritualidade e está tentando me afastar das coisas de Deus, eu se afasto desse parente. Agora o que não pode é eu desagradar a Deus para agradar as pessoas. Porque a Bíblia diz: antes melhor agradar a Deus do que os homens. Porque Deus tem poder de lançar tanto o corpo e a alma no inferno. Aleluia. Muitas pessoas se desviam por causa desse detalhe. Eu já estou há mais de 20 anos na igreja. Há mais de 20 anos. Nunca deixei ninguém me manipular. Nunca deixei ninguém me persuadir. E nunca permiti que a pessoa viesse a desprezar a palavra de Deus. E eu continuo andando com essas pessoas. Eu procurava sempre se apartar da aparência do mal. Sempre procurava me apartar da aparência do mal. Você pode reparar como é que são as minhas amizades. As minhas amizades é o Pai, Filho e Espírito Santo. Para andar do meu lado, tem que ter o mesmo linguajar que eu tenho, o linguajar do reino dos céus. Se não tiver o mesmo linguajar do meu lado, não vai andar. E se tentar andar do meu lado uma pessoa que não quer ter a mesma espiritualidade do que eu procuro devagarzinho se apartando da pessoa. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os costumes. Às vezes tem um ou outro que me pergunta assim: mas por que você falou de falar com aquele ou com aquela? Eu falo: pergunta para Deus. E também não precisa ficar dando satisfação de nada na nossa vida, não, irmão. Até quando fica com o negócio de fofoca com o nosso nome. Você não tem que ficar dando satisfação da sua vida para ninguém, não. Dá a satisfação da sua vida só para Deus. Os que são discípulos de Deus andam conforme a palavra de Deus, irmão. Eu nem gosto de ficar de conversinha na porta lá de casa. Porque às vezes uma conversinha ou outra, daqui a pouquinho, pode acontecer de uma chocarrice ou acabar acontecendo uma fofoca ali. Então, para evitar, eu prefiro ficar dentro de casa. Eu só saio de casa para o trabalho, do trabalho aqui para a igreja, de casa para o curso, do curso para a igreja. A minha vida é só assim, ó.
desse jeito. Às vezes um ou outro me pergunta assim para mim, irmão, como é que eu faço para ser igual a você? Como é que eu faço para ser pregador igual a você? Aí eu falo, fuja da aparência do mal e procure se dedicar só para Deus. Ah, irmão, isso é muito difícil. Eu vou deixar os meus ajuntamentos, eu vou deixar as minhas amizades, para isso aí é você e Deus. Às vezes, eu até me esforcei, irmão, para estar em alguns lugares, em algumas festas que me convidaram. Mas quando eu estava naquele lugar, de início eu ficava assim um tempo, daqui a pouco eu começava a me sentir mal. Algo dentro de mim, que eu sei que verdadeiramente é a presença de Deus, começava a falar dentro de mim, este ambiente não é para você. Saia e vá embora para a sua casa. Eu pegava, me levantava, conversava com a pessoa que me convidou, ó, estou me retirando porque já está na hora de eu ir embora, tá? Não falava contigo. Poxa, mas nem começou a festa, cara. Ainda vai cortar o bolo, vai fazer isso aqui, ó. Não dá não, tem que ir embora, tem que ir. Eu tenho um negócio para fazer, disfarçar de sair. Eu sabia disfarçar, sabia sair. Às vezes tem um ambiente que não é para nós. Isso acontece comigo. Eu não quero que ninguém me imite. Cada um tem que saber a sua limitação e o seu tempo em determinados lugares. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Só que comigo é assim. Todos os desejos do mundo que tinha em mim, Deus tirou. E graças a Deus que Deus tirou, irmão. Aleluia. Porque eu achava que estava curtindo a vida. É o que diz o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Um parente meu chegou assim para mim, você tem que se divertir mais, você tem que sair mais. Depois que você entrou para a igreja, você se isolou, você só quer saber de estar na igreja, para a gente te achar, só te acha na igreja. Aí eu respondi. Eu falei, sabe por causa de que eu sou assim desse jeito? Aí, por quê? Porque Jesus me libertou desse mundo. Eu me sinto feliz na igreja, mais feliz do que nesses ambientes aí que vocês acham que estão curtindo a vida. Aí, mas isso aí é fanatismo. Eu falei, para você. Para você é fanatismo. Para mim não, para mim é felicidade. Não, você ficou meio perturbado depois que você entrou para a igreja. Começa a criar um monte de palavrinhas, irmão. O diabo começa a usar esses, um monte de palavrinhas para poder nos tirar do propósito de Deus, irmão. Isso se chama dados inflamados do inferno. Até o ponto da pessoa chegar, é mesmo, né? Só quero saber de igreja. Toda sexta-feira eu estou lá, todo domingo. Eu não faço mais nada além disso. E é isso que o diabo por quê? É isso que o diabo acredita. Quer que a pessoa acredite. E a pessoa pare de continuar cumprindo os propósitos de Deus. Ninguém, irmão, ninguém me tira dos propósitos de Deus. Ninguém. Pode inventar, pode falar, pode criar isso, aquilo, outro. Ninguém me tira. Eu venho aqui para a igreja, eu não venho obrigado, não. Eu venho de livre, espontânea vontade, porque eu sei que aqui a palavra de Deus tem liberdade. Se a palavra de Deus não tem liberdade, irmão, eu me retiro, eu saio. Porque Jesus, ele foi bem claro, Jesus Cristo, ele falou assim, eu sou o verbo vivo que desceu do céu. Se você despreza a palavra, você está desprezando Jesus. Se você despreza Jesus, você está desprezando a palavra. Essa história, eu já tenho Jesus no meu coração. Eu não preciso de Bíblia. É mentiroso. Está enganando a si mesmo. Porque se você diz que tem Jesus e não ama a palavra de Deus, você está em vão. Porque Jesus e a palavra são um só. Você tem que ter desejo de amar os dois. Eu amo só a Bíblia, não quero saber de Jesus. É mentiroso também. Porque a Bíblia diz que 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que aqui diz, e conhecereis a verdade
vezes marca, irmão, tanta coisa na sexta-feira, ou às vezes alguns parentes ou alguns conhecidos faz festa na sexta-feira e me convida e diz assim, pelo menos na sexta-feira você falta, poxa, não vai te fazer falta nenhuma, toda vez que está enfurnado na igreja. Eu falo, vai me fazer falta sim, porque lá eu prego, lá eu canto, lá eu toco instrumento, lá eu faço a vontade de Deus, lá eu ouço os irmãos pregar, lá eu ouço os irmãos cantar. Um dia, se eu não vim para a casa de Deus, eu fico triste. Eu fico, porque aqui nós se reunimos para buscar o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E tem pessoas que não compreendem mais isso. Tem pessoas que já perderam a visão dos céus. E a Bíblia diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando estamos na verdade, irmão, o mundo não pode substituir a verdade. As festas não podem substituir a verdade. Meu Deus do céu, por isso que nós temos que buscar a Deus. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Veja aí, produção. Veja aí, produção, como é que está o esquadro, como é que está o andamento, como é que está a gravação, se não está falhando. Veja aí como é que está tudo direitinho aí, porque se não rodar, quem roda é a produção. Glórias a Deus. Por isso nós temos que buscar na Bíblia, irmão. Eu já rejeitei tantas festas, eu já rejeitei tantos convites, porque a maioria desses convites vem numa sexta-feira. Glórias a Deus. E não perdi nada em rejeitar, só ganhei. Porque é aqui que nós ouvimos a palavra de Deus. É aqui que nós percebemos Deus falar. Eu não me incomodo, irmão, se a igreja está cheia ou vazia. Eu não me incomodo. A minha preocupação aqui é pregar a palavra e aqueles que estão aqui pregar e eu ouvir. Glória a Deus. Essa é a minha preocupação, porque o mundo passa e a sua ciência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí, como diz aqui no versículo 32, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê, irmão? Uma hora dessa eu estava se preparando para ir para onde quando eu estava no mundo? Estava me preparando para ir ou para o parque, ou para o baile, ou para a discoteca, sempre numa sexta-feira. As pessoas batiam na porta lá de casa, olha, hoje tem uma boa, nós vamos para o baile, hoje tem uma, nós vamos para a discoteca, hoje tem uma boa, nós vamos para o parque. E eu ia com eles. Só que quando eu conheci Jesus, essa palavra entrou em mim, e aqui se confirmou a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe muita gente que não está liberta ainda, irmão. Existe muita gente que ainda não conhece a verdade. Pensa que conhece a verdade. Aleluia. Porque se conhecesse verdadeiramente a verdade, nunca, jamais aceitaria convite do mundo ou para qualquer outro lugar que seja, a não ser a casa de Deus. O salmista falou assim: alegrei